Sejam bem-vindos a mais um IDV, e você está no canal da Igreja Batista Cidade Jardim. Pedimos que, se você ainda não curtiu ou não se inscreveu no canal, vá aqui nos botões aqui embaixo, se inscreva, que são vídeos falando de Deus diariamente, praticamente, toda semana, pelo menos aí 3, 4, 5 publicações no nosso canal. E hoje, no nosso Instituto de Desenvolvimento de Vidas, iremos falar sobre um tema bem interessante, para não dizer complexo, que é a Trindade. Se você algum dia teve alguma dúvida, porque eu já tive várias, e essa aula é uma oportunidade para eu tirar algumas dúvidas e passar a ter outras também, mas sempre assim a nossa vida, porque a nossa vida sempre vai ser uma busca eterna, né? A gente só vai realmente saber quem é Deus por completo quando a gente estiver na glória. Enquanto a gente está aqui, a gente vai estudando e pegando aquilo que Ele mesmo nos revela. E exatamente isso que iremos passar hoje. Como Deus pode ser três pessoas, porém um só Deus. Está preparado? Então vamos comigo. Durante esses slides a gente vai apresentar explicações e embasamentos bíblicos para uma afirmação interessante. É a seguinte: Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus e existe um só Deus. Veja aí a imagem, né? A mãozinha levantada, simbolizando o Pai, o Cordeiro simbolizando o Filho e a pomba simbolizando o Espírito Santo. A doutrina da Trindade revela-se progressivamente nas Escrituras. Não foi algo assim que foi revelado de imediato. Hoje a gente fala muito sobre isso e escuta falar muito sobre Trindade. Mas no Antigo Testamento existia uma ideia de pluralidade. Essa palavra mesmo, trindade, ela não existe na Bíblia. Mas você vai perceber nos versículos que a gente vai apresentar aqui que existe a ideia de pluralidade. O primeiro versículo da Bíblia, ele já fala em Elohim. E Elohim, nada mais é do que Deus no plural no hebraico. Gênesis 1:26. Deus, quando vai criar o homem, ele disse: façamos, no plural. Javerson, mas isso aí pode ser um plural majestático, como se fosse um rei falando que nós iremos fazer isso, como se fosse algo que simboliza uma majestade. Porém, não existe, eu digo para você, em resposta, não existe nenhum rei na Bíblia usando o plural majestático. Javerson, mas pode ser Deus falando com os anjos. Só que os anjos, eles não participaram da criação. Não existe nenhuma evidência bíblica, pois eles são seres criados como nós, né? Gênesis 3:22. Eis que o homem se tornou como um de mim? Não, como um de nós. Mais uma vez o plural. Gênesis 11:7. Vinde, desçamos e confundamos. Isso aí é Deus lá na ocasião da Torre de Babel. Ele queria confundir as línguas porque o ser humano estava construindo uma torre que estava alcançando o céu, e realmente eles estavam empenhados em fazer isso pela união do povo, pela mesma língua que houve. E aí Deus disse: eu vou descer e vou confundir. Não, ele disse: venham, como se ele estivesse fazendo um chamado. Desçamos e confundamos, no plural. Particularmente hoje, só um parênteses, eu não vou abrir a minha Bíblia. Mas se você aí em casa quiser fazer isso, acompanhe, pegue a sua Bíblia no smartphone ou na Bíblia física, pois é muito interessante a gente acompanhar e saber o que o pregador está falando.
Isaías 6,8 diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aí ele faz uma mescla. Ele faz uma mescla do singular com o plural, da primeira pessoa, quem enviarei, com a segunda pessoa, quem há de ir por nós. Vai pegando aí, aos poucos, as evidências de pluralidade. Salmos 45, do 6 a 7, diz: portanto, Deus, o teu Deus, te estabeleceu acima dos teus companheiros. E o que é que acontece? Lá em Hebreus 1,8, o autor de Hebreus se refere a essa passagem aí, né, de Salmos 45. E no Novo Testamento acontece exatamente a completude da ideia de três, porque se aplica a Cristo e ao Espírito Santo, essas outras pessoas com quem Deus estava falando. Se havia alguma dúvida, se era os anjos, né, se era algum outro ser, no Novo Testamento essa dúvida é totalmente sanada. Salmo 110, 1 diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra e eu colocarei sobre os teus pés, teus inimigos. Né? E no Novo Testamento, Jesus, ele, ao explicar para os fariseus, né, de quem o Messias é filho? E os fariseus dizem: filho de Davi. Aí é quando ele explica essa questão do Salmo 110. Né? E por que Davi disse o Senhor ao meu Senhor? Né? Como que o Messias pode ser filho de Davi, se o próprio Davi chama o filho de Senhor? O filho, no caso aí, descendente. E o Messias seria o descendente de Davi. Então, gente, assim como os fariseus não tiveram mais nenhum argumento depois que Jesus falou isso, que a própria palavra fala, você vai ver em Mateus 22, 41 ao 46, a palavra fala que os fariseus não ousaram sequer mais perguntar nada para Jesus ou mesmo contestar algo do que ele estava falando. É porque, ao menos que se admita a pluralidade de pessoas num só Deus, não há explicação satisfatória das Escrituras. Interessante isso, né? Vamos em diante. A doutrina da Trindade ainda, e só para lembrar, nós estamos dando sequência às aulas do IDV que já foram faladas anteriormente, certo? Pastor Samuel Silveira falou anteriormente sobre os atributos eternos de Deus. Então é a doutrina de Deus, ok? Que já está agora terminando com a doutrina da Trindade. E aí na sequência, vamos lá, Isaías 63, 10. Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Ok? Então já começa a falar do Espírito Santo também no Antigo Testamento. O Espírito Santo ali sempre está presente ali na criação, que o Espírito Santo se movia sobre as águas, e presente aí nos profetas. Então o Espírito Santo está presente também. Isaías 61, 1 diz: distinção de o Espírito do Senhor, Deus do Senhor. Então quando você lê aí Isaías 61, 1, você vai perceber que ele fala de duas situações distintas: o Espírito do Senhor Deus e o Senhor. Malaquias 3, 1 a 2, Oséias 1, 7, Isaías 48, 16. Mais algumas referências aí, se você agora quiser pausar esse vídeo e abrir nessas passagens, vai ser bem interessante para você se aprofundar. Mas eu não vou conseguir, porque o assunto é muito vasto, foi um desafio que me foi passado aqui, mas tudo que eu tinha de informação está nesses slides. Então você pode aí pausar, tirar um print e ler.
O anjo do Senhor, Gênesis 16, 11. Também Êxodos, que fala que nele está o meu nome, né? Números 22, Juízes, todos eles falam do anjo do Senhor. Então, o anjo do Senhor, nesse caso, quando ele se refere com o artigo definido, ele está se referindo ao próprio Senhor. Quando ele fala um anjo, aí sim você pode entender que é um anjo criatura, mensageiro. Mas o anjo é o próprio Senhor que esteve ali. Provérbios 8, 22, 31. Esse eu li recentemente nos meus estudos bíblicos e fala sobre a sabedoria. É a personificação da sabedoria. E alguns teólogos dizem que ele está falando aí do próprio Jesus, quando ele fala da sabedoria. Existem algumas polêmicas, porque fala que quando a sabedoria dizendo que quando foi criada, né? Só que um estudo mais aprofundado vai dizer que essa palavra criada foi mal traduzida, que na verdade quer dizer quando foi atribuída a função à sabedoria, né? Que ela na verdade já existia. Vamos para frente. A revelação mais completa da Trindade no Novo Testamento acontece principalmente no batismo de Jesus. Então, Mateus 3, 16 ao 17, diz lá, né, que João Batista estava lá batizando Jesus e, saindo ele da água, ele viu que o Espírito descer como pomba e uma voz que dizia: "Este é o meu filho, em quem me comprazo", ou "em quem está o meu prazer". Então, o que acontece aí é as três pessoas da Trindade sendo reveladas no início do ministério do Filho. Interessante, né? Deus já revelando a verdadeira natureza dele no início do ministério da redenção. A grande comissão, aí já é no fim. Então, no início e no fim, a Trindade é revelada. Mateus 28, 19. Ide, portanto, né, pregai, batizando, ensinando. No final ele fala em nome de quem? Nome de Deus? Não, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os autores do Novo Testamento geralmente usam Deus, do grego Theos, para Deus Pai, e o nome Senhor, do grego Kyrios, para Deus Filho. Foi o que eu tinha falado nos slides anteriores. Vocês vão perceber um pouco dessa diferença aí. Quando fala Senhor, falando sobre Filho, na divindade do Filho. A bênção dos apóstolos também. Agora vamos falar um pouquinho aí, né, do que os apóstolos lidaram com isso. Imagina a cabeça dos apóstolos, como não ficou. Eles que eram totalmente apegados à doutrina judaica, né? Mas a revelação para eles foi tão clara, foi tão precisa e foi tão palpável que eles perceberam, e quando iam abençoar as pessoas, diziam: "A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós". 2 Coríntios 13, 13. Os três estão aí na bênção. E ao mesmo tempo, um. 1 Coríntios 12, do 4 ao 6. Essa aqui eu coloquei um trecho do versículo para vocês acompanharem. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Preste atenção no que está em negrito. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ó, o Senhor, Filho, né? E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos, a Trindade.
Efésios do 4 do 4 ao 6, 1 Pedro 1 e 2, Judas 20 e 21. Você já sabe o que você pode fazer agora, né? Dá um pausezinho aí, acompanha esses trechos para você se aprofundar. 3 declarações que resumem o ensino bíblico. Olha esse gráfico aí, que legal, gente. O que é que esse gráfico está querendo dizer? Aquilo que a gente já falou, que Deus é 3 pessoas, que cada pessoa é plenamente Deus e há um só Deus. Mas olha só como é legal a gente ver as bolinhas aí, as setinhas. As bolinhas vermelhas são, as setas vermelhas significam o que não é. Então, o Filho não é o Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo e o Espírito Santo não é o Pai. O Filho não é o Espírito Santo e nem o Espírito Santo é o Filho. Porém, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. Tem algumas passagens aí que eu também vou deixar para vocês, Atos 10, 38, João 14, 26, João 8, 16 e Mateus 28, 19. Vamos agora aprofundar sobre isso aí. Primeira afirmação. Deus é 3 pessoas. Como que eu posso afirmar biblicamente que Deus é 3 pessoas e que o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo e o Filho não é o Espírito Santo e são pessoas distintas? Como que eu posso fazer isso? Bom, tem vários versículos aqui. João 1, 1 e 2. Você deve saber muito bem. No princípio era o Verbo, ou na NVI, no princípio era a palavra, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Tudo que foi feito por meio dele, e nada do que foi feito poderia ter sido feito sem ele. João 17, 24, fala: Jesus dizendo a Deus que a glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. O que é que isso quer dizer? Jesus, ele estava com Deus antes de tudo. Ele mesmo falando para o Pai. 1 João 2, 1, ele fala de duas figuras aí. Advogado e o Pai. Isso quer dizer que o Filho age como advogado perante o Pai, ou seja, pessoas distintas. E Hebreus 7, 25 fica de lição. Continuando aqui, João 14, 26, o Consolador, o Pai enviará em meu nome. Isso aí é quando Jesus estava dizendo que enviará o Consolador, que é quem? O Espírito Santo. Você sabe muito bem. Então, nessa frase ele está falando das 3 pessoas. Do Consolador, o Pai e o meu nome, que no caso é o Filho. Romanos 8, 27. O Espírito intercede ao Pai. Funções diferentes. João 16, 7. Convém que eu vá. Isso quem é que está falando? Jesus. A continuação daquele primeiro que a gente leu ali. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ok? Interessante, né? Então se vê claramente a distinção de pessoas. Agora uma curiosidade. Você já se perguntou se o Espírito Santo é o que estão dizendo hoje por aí, que é uma força, um poder que é dado a você para você ministrar curas, você fazer milagres? Será que o Espírito Santo é só um poder, um fogo? Será? Não há evidências bíblicas para isso. Na verdade, o que acontece é que existe uma relação coordenada entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E toda vez que o Espírito Santo ele é pronunciado, há o pronome masculino no grego antes de Espírito Santo, o que dá claramente a ideia de
pessoa para o Espírito Santo. É como se, ao invés de eu dizer isto, eu dizer ele, por exemplo. Está entendendo? Se eu fosse falar de uma força, eu ia dizer isto é uma força. Eu não ia dizer que ele é uma força, se realmente não fosse uma pessoa. O termo consolador, confortador, é usado para pessoas no grego. Ele nunca é usado para coisas ou poder. Tem outras características de pessoa do Espírito Santo, que é ensinar, está lá em João 14, 26. Dar testemunho, João 15, 26, Romanos 8, 16. Interceder ou orar em nome de outros. Sondar, tem aquela música, sonda-me, Senhor. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos sonda. Conhecer, decidir conceder, proibir, falar, avaliar, aprovar, se entristecer. Você daria essas características para qualquer outra coisa inanimada ou que não tenha uma vontade própria? Não, né? Então vamos continuar. Estamos aos poucos aí, ó, juntando algumas pedrinhas do quebra-cabeça. Segunda afirmação. Cada pessoa é plenamente Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. O Pai é Deus. Eu separei aí 3 versículos, mas tem muito mais, tá? Vamos ver o versículo que embasa um pouco que o Pai é Deus. Deuteronômio 32, 6. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? A gente pode considerar, no caso aqui, Deus como sendo aquele que criou, né? Porque existe a palavra Deus minúscula para entidades espirituais. Essas entidades espirituais, elas podem ter influência, elas podem ter seu poder, mas elas não têm os mesmos atributos de Deus que o pastor Samuel falou na aula passada, que é a onipresença, onipotência e onisciência, né? E muito menos ser o criador de todas as coisas. O Filho é Deus. No princípio era o Verbo. Eu faço questão de repetir, que essa passagem é linda demais. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Está em João 1. E o Espírito Santo é Deus. Lá em Atos, em outras passagens também, falam a respeito disso. Porque olha só o que Pedro disse a Ananias. Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora é interessante. Poucas pessoas contestam a divindade do Pai, né, e do Espírito Santo, mas muitas contestam a divindade do Filho. Uma delas está aí dizendo a denominação aí no slide de uma seita, né? Diz que o Verbo era um Deus. Nesse caso, eles modificaram as escrituras, porque não existe esse pronome um, né? Esse pronome que não é um pronome que dá a ideia de pessoalidade, mas pelo contrário dá a ideia de impessoalidade, né? Não existe esse pronome no grego. Isso segundo o livro que eu embasei, que é o livro Teologia Sistemática de Wayne Grudem. E os próprios testemunhas disseram que recentemente, né, afirmaram que eles cometeram um erro. Porém, eles continuam aplicando essas mesmas contestações. Porque se você substituir o por um,
Então, é como se um Deus seria um ser celeste espiritual com algum poder, como eu falei anteriormente, e não o Criador. Mas, todavia, contudo, entretanto, não obstante, porém, há sólidas provas em todo o Novo Testamento. Olha só o que fala em João 20, 28. Tomé. Lembra de Tomé? Toca aqui nas minhas feridas, no meu lado. Segura nas minhas mãos. Veja aqui, ó, os cravos. E aí Tomé se ajoelha e fala: Senhor meu e Deus meu. E Jesus, o que é que ele faz? Ele diz: não me chame de Deus, não. Pelo contrário, ele diz assim: porque viste, creste, Tomé. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E logo em seguida, João 20, 30, 31, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho, ele diz que esses escritos foram feitos para que saibais que Jesus é o Filho de Deus, e para que, sabendo disso, creiais em seu nome. Então ele pega o contexto de Tomé, a frase de Jesus, que bem-aventurados aqueles que não viram e creram, e aplicam para a segunda pessoa da Trindade, que é o Filho. Aplica, né, para a segunda pessoa da Trindade. Ele está dizendo: creia que Jesus é Deus, que Ele pode todas as coisas. Hebreus 1, do 1 a 3, diz que Jesus é a exata expressão do ser de Deus, né? Tito 2,13 também fala sobre isso. 2 Pedro, Romanos 9,5, Isaías 9,6, lá no Novo Testamento, ao se referir sobre Jesus, diz: e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, Deus Forte. Esse é o nosso Deus, Jesus Cristo. Terceira afirmação: só há um Deus. Ah, Javerson, agora você vai se contradizer. Você falou aí tanto, agora você se contradiz. Na verdade, não. Olha só, as três diferentes pessoas da Trindade são um, não apenas em propósito e em concordância, no que pensam, mas um em essência, um na sua natureza essencial. Segundo aí a frase do teólogo do livro que embaseia esse estudo aqui. Vamos aprofundar aí. O Antigo Testamento está repleto de afirmações de que há um só Deus, como no próprio livro de Deuteronômio, antes dos 10 mandamentos, né? Deus diz a Moisés: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E aí depois ele diz: não terás outros deuses diante de mim, né? 1 Reis 8,60 diz: o Senhor é Deus e não há outro. Ou seja, quando Deus fala, repetidamente deixa claro que Ele é o único Deus verdadeiro. Lê lá em Isaías 45, do 5 ao 6, 21, 22 e 44, do 6 ao 8, para você ver. Ah, mas não é só no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, mesmo após a morte de Jesus, né, e a ressurreição, os apóstolos continuaram afirmando que há um só Deus, como fala em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Romanos 3,30 também fala disso, 1 Coríntios 8,6, Tiago 2,19 também. Pausa agora esse vídeo e abre em cada um desses versículos. Você vai ser muito edificado, tenho certeza. Vamos agora a uma curiosidade interessante. A criação reflete o Criador. Olha só o que está acontecendo na natureza. O que acontece na natureza? A natureza toda é 3 em 1. Estados físicos fundamentais da matéria: sólido, líquido e gasoso. 3 em 1. O tempo: passado,
presente e futuro, 3 em 1. O espaço, altura, largura e comprimento, 3 em 1. A música, dizem que a música em tudo, né? Melodia, harmonia e ritmo, 3 em 1. A unidade básica da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons, 3 em 1. Os prótons também são divididos em 3, que é 3 quarks. E os nêutrons também são divididos em 3 quarks cada. E o homem, para quem é trinitariano, possui corpo, alma e espírito. Tem uma frase que diz, ainda não estamos terminando, tá? Ainda tem alguns slides. Tem uma frase que diz: se não há pluralidade perfeita e unidade perfeita no próprio Deus, então também não temos fundamento para pensar que possa existir alguma unidade última entre os diversos elementos do universo. Então há unidade na pluralidade. O que acontece quando a gente tenta adotar soluções simplistas para negar uma dessas 3 afirmações? Olha só o que aconteceu na história da igreja. Negar a primeira afirmação, que Deus é 3 pessoas. Isso chamou-se a corrente ou a doutrina do modalismo. Negar necessariamente as relações pessoais entre os membros da Trindade ou afirmar que essas relações eram apenas ilusão e não reais é um erro. O que é que aconteceu? A intercessão do Filho e Espírito Santo por nós simplesmente foi diluída. A própria doutrina da expiação, ela não funciona se você nega a afirmação que Deus é 3 pessoas. E a independência de Deus, como que Deus ia amar se ele não tinha criado ninguém? Se o amor, ele é uma atitude, ele é relacionamento, ele é dar. Só que ele não precisava da criação. Ele não precisava de nós, não precisava. Ele já era completo. E negar a segunda afirmação, que cada pessoa é plenamente Deus, recai no erro da doutrina do arianismo. Se Jesus é um ser criado, como é que ele, uma criatura, pôde suportar toda a ira de Deus? Olha só. Será que uma criatura poderia nos salvar? A justificação pela fé, como é que fica? Então também seria idolatria adorar a Jesus. Porém, o Novo Testamento nos ordena a fazer isso. Filipenses 2, do 9 a 11. Abra agora aí a sua Bíblia para você ver o que está dizendo. Apocalipse 5, 12 e 14 também. É uma ordem de Deus para que a gente adore o Filho também. Negar a terceira afirmação, que só há um Deus, aí recai no quê? No politeísmo, né? Que, na verdade, o politeísmo é padrão na humanidade desde muitos milênios atrás, né? Desde a Babilônia, as regiões mesopotâmicas, o Egito, os gregos, os romanos, todos eles tinham religiões politeístas. E hoje nós trazemos muito da cultura politeísta porque toda a nossa cultura secular, ela veio dos romanos. A democracia, a política, tudo. Então, natural, a gente traz também muito da cultura, das lendas, da mitologia, da religião desses povos também. E aí recai numa mistura com antigas religiões pagãs. Mas, nesse caso, você não poderia ter lealdade absoluta e devoção a um único Deus verdadeiro. Lembra dos filmes? Eu fico lembrando só do filme da Marvel, Vingadores, por exemplo, né? Que tem lá o Thor, né? Tem Loki, tem Zeus. E aí eles ficam brigando, né, uns com os outros para saber quem é o mais forte, quem é o poderoso. Mas não, a Trindade, ela é totalmente harmônica.
para a redenção da humanidade. Estaríamos sempre nos perguntando, né? Qual Deus que eu vou prestar verdadeira lealdade? Isso destruiria, né? Todo o nosso senso de unidade. Deus existe necessariamente como trindade. Deus Pai proferiu as potentes palavras criadoras que geraram o universo. Deus Filho foi o agente divino que executou estas palavras. E o Espírito Santo de Deus pairava por sobre as águas. Olha a revelação completa aí. Se os três membros da Trindade são igual e plenamente divinos, então todos eles existiram desde o quê? A eternidade. E Deus sempre existiu eternamente como Trindade. Não foi só no Novo Testamento que Deus existiu como Trindade. Não, sempre houve a Trindade. E vimos na aula passada, né? Se você não assistiu a aula passada, procura os vídeos aqui embaixo, que Deus não pode ser diferente do que é, pois é imutável, é um dos atributos de Deus. E como que a gente pode conceber a Trindade? Olha só, tem 3 gráficos aí, e esses 3 gráficos, nenhum deles concebe corretamente a Trindade. O primeiro gráfico, essa bolinha aí, partida em 3. F de Father, S de Son e HS de Holy Spirit, que é Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo. O ser divino não está dividido em 3 partes iguais, pertencentes aos 3 membros da Trindade. Então isso não acontece. Não é uma divisão. No segundo gráfico, as distinções pessoais são algo acrescentado ao ser divino. Também não. Terceiro gráfico, as pessoas da Trindade são apenas 3 diferentes modos de enxergar o ser único de Deus. Se eu olhar por aqui, eu vejo o Filho. Se eu olhar por cima, eu vejo o Pai. Se eu olhar por baixo, eu vejo o Espírito Santo. Também não é isso. Algo que pode ser um pouco mais próximo, um gráfico um pouco mais próximo de ser inteligível, é esse gráfico aí, chamado Father, Spirit, Son e Holy Spirit, onde os 3 estão juntos, porém não há divisão. Essas linhas tracejadas significam nada mais, nada menos do que relações interpessoais, certo? E o que é que acontece? Ele gira, é um círculo dinâmico. Ele gira. Não é como os outros 2 que eram estáticos, certo? Ele se move em sentido horário, onde todos são um só. Assim, há 3 pessoas distintas, mas cada pessoa é plena e completamente Deus. E eu falei desse terceiro item. E do quarto, o círculo em si representa o ser divino, enquanto as linhas tracejadas representam uma forma de existência pessoal e não uma diferença no ser divino. Trata-se de algo bem distante da nossa experiência humana, no qual cada pessoa distinta é também um ser distinto. É muito difícil, por quê? Porque a gente não vive isso, a gente não vê uma pessoa sendo 3, a gente vê uma pessoa sendo uma pessoa na nossa frente. De algum modo, o ser divino é tão maior. Lembra da aula que eu falei, a aula passada ainda, que eu tive a oportunidade de dar aqui? Eu falei que Deus é maior do que o universo, o próprio universo, que tem milhões, bilhões de anos-luz. Imagina, o ser divino é tão maior do que o universo, do que o nosso ser, que também é muito limitado, que dentro do seu ser único e indiviso pode haver um desdobramento em relações interpessoais, de forma tal que existam 3 pessoas distintas. A Trindade é um mistério, gente. A gente usa a palavra pessoa. São 3 pessoas. Mas não é porque é algo absoluto, não. Isso é simplesmente para falar das diferenças, né, dessas relações citadas. A gente jamais vai poder simplificar essa doutrina para torná-la
completamente inteligível. Existe muito mistério. Agora, Deus, ele revela coisas para a gente. Lembra que ele fala que revelou em parte, mas vai revelar face a face quando a gente estiver lá? Agora, coisas que não podemos compreender realmente. Como é que pode haver 3 pessoas, cada um pode conter em si a totalidade do ser divino, e apesar disso, Deus ser um ser único e indiviso. Agora sim, isso é espiritualmente saudável. Reconhecer que Deus é tão imenso que jamais a gente poderá vir a compreendê-lo em sua totalidade. Isso nos humilha diante de Deus, leva-nos a adorá-lo sem reservas. Tem uma frasezinha aí, você pode ler depois. Vamos agora nos 3 últimos slides, que é a aplicação prática de tudo isso. Vamos lá, tem a aplicação prática no casamento. Olha só, quando Deus une um homem e uma mulher, há uma notável unidade de 2 pessoas. Essas pessoas permanecem indivíduos distintos, mas se tornam um só corpo. Ele não fala, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, formando os 2 uma só carne? Depois você lê aí esses itens, aí, esses tópicos aí de baixo, para você entender como existe essa complexidade na união entre homem e mulher, e também na geração do filho. Existe uma unidade e existe uma comparação com o próprio Jesus. Outra aplicação, a igreja. Nós somos muitos, mas muitos o quê? Muitos membros. Paulo diz que um membro age como corpo humano, né? Um age como a mão, o outro age como o braço, o outro age como o tronco, outro age como os pés, e Jesus é a cabeça. Complexidade na unidade, pluralidade na unidade, mas todos somos um, assim como Deus é triuno também. E a redenção, para finalizar? Essa aqui eu vou ir com mais calma. Em Efésios 2,16, 3, 8, 10 diz, todas as raças, né? Não é que diga isso, mas a essência desse versículo fala que todas as raças, por diversas que sejam, unem-se em quem? Em Cristo. Dá uma lida lá em Efésios 2,16, para você ver. E Paulo, ele maravilha-se diante do fato de que os planos divinos para a história da redenção serem como uma grande sinfonia. Romanos 11, 33 a 36. A misteriosa unidade entre Cristo e sua noiva ultrapassa qualquer coisa que jamais imaginemos. Unidade com o próprio Filho de Deus. Contudo, em tudo isso, nunca perdemos a nossa identidade, mas permanecemos o quê? Pessoas distintas. Quando Deus te chama, Ele não quer que você perca a sua identidade. Ele vai usar a sua identidade para a glória dele. O desígnio divino na história do universo foi muitas vezes exibir unidade na diversidade e assim revelar a sua glória. No final, todo o universo participará dessa unidade de propósito, com cada parte distinta contribuindo para o culto de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Espero que você tenha gostado e seja muito bem-vindo a mais um IDV. Deus abençoe.